Falemos de Campaz, então, né? O colombiano de 21 anos que foi badalado, festejado, a maior contratação da história do Grêmio, e agora parece que ele foi arquivado, foi, né, deixado de lado e não é mais uma carta no baralho de 2021. É dramático assim, é radical assim, a situação é meio que essa. E vamos falar da incompetência que Campaz deflagra na direção do Grêmio. Não estou dizendo aqui que o Campaz é ruim, que não vai dar certo, que é um jogador fraco, que compraram gato por lebre. Não estou dizendo isso. Mas de uma forma ou de outra, independentemente do que acontecer com o Campaz, com a carreira de Campaz, a chegada dele e a situação atual dele já deflagram uma incompetência retumbante da direção do Grêmio, e eu vou explicar por quê. Antes uma vírgula aqui, né? O pessoal que é mais assíduo no canal deve estar se perguntando, meu Deus, mas o Lucas anda mudando de cenário aqui toda hora, uma coisa um pouco diferente. Minha casa está em obras e eu estou aqui no meu pai em curta temporada, nem tão curta assim, ainda tentando achar um cenário mais adequado. Enfim, vamos testando os cantinhos da casa. Mas sobre o Campaz, cara, vamos lá. É muito engraçado porque o Campaz chega num dia, às vésperas do primeiro jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e o Grêmio faz uma força-tarefa para conseguir que o nome dele saia no bid, para conseguir colocar ele em campo e tal, uma correria. Aí o Grêmio consegue, todo mundo comemora, feito, vamos ter o Campaz, como se a gente, foi uma comemoração assim, como se a gente tivesse conseguido colocar o Messi naquele jogo, né? E, nossa, que alegria! Aí o cara praticamente, como eu disse, acho em outro vídeo, o cara conheceu os companheiros dele, os colegas dele no vestiário, cumprimentou, olá, eu sou o Campaz, olá, beleza, agora vamos entrar em campo. Aí depois corta a cena, o Grêmio tem 15 dias de treinamento sem jogo, só para ele se integrar ao grupo, para ele entender o ambiente, para ele treinar, entender o que o Filipão quer e tal. E depois desses 15 dias tem o jogo do Ceará, ele é arquivado, ele não entra em campo, ele não é titular e sequer entra no decorrer da partida. E depois um jogo com o Flamengo, onde a situação estava praticamente definida já, né? Era um jogo que a gente podia testar, dar chance para alguém, para o próprio Breno, né, que é um cara que era titular e acabou perdendo a vaga, aí deu-se chance ao Breno, enfim, podia fazer alguns testes, podia analisar várias situações, e o Campaz não só não entra em campo, não inicia, né, o jogo como titular, como sequer entra em campo. É bizarro, é gritante, é alarmante. Acabei de me esquecer aqui de pegar um tweet, eu acho que foi do Nabinger, eu não me lembro quem foi o jornalista que rebateu, né, a fala do Filipão na coletiva, onde ele diz, o Campaz tem apenas 21 anos, tem que aprender muita coisa ainda, blá blá blá. E aí esse jornalista, que eu ia ler o tweet na íntegra, acabei esquecendo de preparar isso, ele fala, o Jonathan Robert tem 21, o Fernando Henrique tem 19, eu não sei se estão corretos esses números, porque, né, como eu disse, eu não tô com o tweet aqui em mãos, mas ele fala do como é que é, o Sarará, acho que tem uns 20, 19, Fernando Henrique também por aí, Jonathan Robert 21, então assim, cara, não é por este motivo. Óbvio que ele é jovem, óbvio que ele pode ser lapidado, pode amadurecer, pode evoluir, isso é uma verdade. Agora, ele não jogar por causa disso não corresponde com a realidade, porque tem outros caras tão novos ou mais que estão jogando. Então, qual é o mistério por trás de Campaz, né? O que rola e o que eu entendo disso e o que, na minha visão, deflagra uma incompetência da direção, aí, na minha opinião, é sem discussão. É uma incompetência que está desenhada, está posta e não depende de nenhum ser. Não depende de nenhum ser. Essa incompetência eu vou cravar aqui, eu vou ser categórico, tá? O que a gente pode especular um pouco é porque o Campaz foi meio arquivado, tá? E aí o Filipão deu umas voltas, óbvio que ele não vai ser categórico, ele não vai dizer, cara, eu vi os treinos e o guri é podre, compramos gato por lebre, não vale tudo isso, fomos enganados. O Filipão não vai dizer isso mesmo se fosse a percepção dele.
E eu também acho que não é a percepção dele, eu acho que não é tão dramática assim a coisa. Eu acho que realmente é um guri que veio meio verde, num campeonato colombiano que é inferior ao brasileiro, né, numa pegada distinta, um comprometimento tático que na Colômbia não é o forte da Colômbia, para dizer o mínimo assim, né? Ele chega deslumbrado, chega, né, num clube gigante como o Grêmio, realmente é jovem, o que pesa nessa equação, e eu acho que falta para ele algumas noções e o Filipão, ele preza muito por isso, sabe? O Filipão, ele chegou para organizar a bagunça que ele encontrou, o amontoado que ele encontrou, ele chegou fechando a cozinha. E para fechar a cozinha, o atacante, o ponta ali, o Alisson, né, tem que fechar, tem que ser também uma espécie de assistente de lateral. Tem que voltar para marcar, tem que fechar, tem que recompor. Nossa, agora o sol tá vindo aqui de uma forma estranha, talvez cague um pouco o vídeo, mas enfim, sigamos. Então, todo mundo tem papel essencial nesse fechamento de cozinha, não é só o setor defensivo, sabe? E se tem uma peça ali que está destoando e o Campaz realmente pareceu meio perdido naquele jogo com o Flamengo, o que era totalmente compreensível, né? Até esperado, o cara desembarcou no dia anterior aqui em Porto Alegre, mas enfim, talvez nos próprios treinamentos também o Filipão tenha visto que falta ferramenta ali, falta um amadurecimento tático talvez, e aí se arquivou o guri. Isso é o que eu espero, né? Isso é o que eu estou avaliando. Eu acho que o cara ainda pode aprender, ainda vai amadurecer, ainda pode ser muito útil para o Grêmio no futuro, talvez desencante, talvez se mostre realmente uma joia rara. E tudo isso a gente vai especular, vai acompanhar, vai observar no futuro. Mas o que já dá para cravar agora? Já dá para cravar que a direção do Grêmio errou. Errou! Por que ela errou? Porque é só ouvir o Filipão falando na coletiva, mesmo cheio de dedos e dando umas voltas e não sendo categórico, ele fala algumas coisas, né? E ele diz, por exemplo, quando ele fala da idade do Campaz, ele fala: o Grêmio está num processo de reformulação, não é alopramento, contratar o cara e tem que jogar, sabe? O Grêmio vai utilizar ainda muito o Campaz, talvez no próximo ano. Ele deu a entender que, tipo, é também uma questão longo prazo, né? Só que não foi isso que o Grêmio tentou fazer. O Grêmio foi atrás de Campaz para resolver o curtíssimo prazo. O Grêmio, essa gestão se destaca como uma das piores da história no quesito futebol, no quesito contratações, né? E diagnósticos, né? Que eu acho que uma coisa está atrelada à outra. Que é uma gestão que financeiramente faz uma boa gestão, né? Vamos separar as coisas. Mas no quesito futebol, ela faz muito diagnóstico errado, ela ficou muito tempo achando que tinha um ótimo grupo nas mãos quando não tinha. E aí, no desespero do Z4, no meio da crise, a direção começou a contratar o time do Grêmio em agosto. Em agosto veio Borja, veio o Vicha Sante, veio o próprio Campaz, não sei se estou esquecendo de alguém, mas assim, em agosto caiu a ficha dos caras. Em agosto. E essa ficha que caiu era para o curto prazo. Cara, a gente precisa evitar um rebaixamento. Quando o Filipão se deu conta, e não demorou muito para se dar conta de que o JP não ia ser a resposta que ele queria, a solução que ele precisava, acendeu-se o sinal amarelo. Temos que buscar um meia. E o Campaz era esse meia. Não me venham com um papinho de reformulação. Até o Filipão pode falar isso, porque o Filipão não é a direção, não é ele que tem que montar o elenco para o ano que vem, etc. Não sei nem se o Filipão vai estar aqui o ano que vem, né? Esse é outro debate. Mas a direção tentou respostas imediatas. E o Campaz, segundo o próprio Filipão, aparentemente não é. Então vejam a incompetência da direção do Grêmio. O Filipão percebeu o que o Renato já tinha percebido, o que o Thiago Nunes já tinha percebido. Ele percebeu, até deu umas chances para ele no começo, mas depois entendeu que o JP não era o cara que ele precisava. E muito por essa questão tática, de movimentação, de participação, de intensidade e tal. Aí falou, tá, então precisamos de um meia. Aí o Grêmio vai lá, busca um meia, gasta, não me lembro agora os valores, mas talvez uns 25 milhões de reais, pode ser, né? Algo assim, a maior contratação da história do clube, e contrata um cara com o mesmo problema. Cara, é piada, velho. É piada. É claro que
o Campaz, ele tem um perfil diferente do Jean-Pierre. O Campaz é um cara que ele é mais rapidinho, mais frenético, mais estriquinado, ele corre, ele se movimenta, ele não é tão paradão quanto o Jean-Pierre. Eu acho até que ele não se desconcentra, não é a mesma coisa. Mas no frigir dos ovos ele também não cumpre a movimentação, a orientação, o esquema, e, enfim, as questões que o Filipão precisa, ele também não cumpre. Então vejam só, cara, o Grêmio gasta 25 milhões de reais, eu estou chutando aqui, mas não deve ser muito longe disso se alguém pesquisar. O Grêmio gasta uma fortuna para um cara que eles não sabem quem é. É o mesmo Grêmio que contratou o Tardelli, achando que ainda era atleta, né? E era isso, mas isso aí são outros 500. Achando que o Tardelli ia jogar de centroavante, o Tardelli chega dizendo que quer jogar na ponta, ou vice-versa, agora nem me lembro. Um cara que a gente gastava 1,5 milhão por mês. 1,5 milhão por mês de salário, o Grêmio não sabia quem estava contratando. O próprio Vicha Sante, esse que acho que até que é um bom jogador, mas que falavam que era o box-to-box que o Grêmio precisava, pelo que a gente está vendo, já não é tão box-to-box assim, ele é mais um volante mesmo, sabe? Então, cara, olha o amadorismo da direção do Grêmio. Os caras gastam milhões e milhões e milhões e não sabem quem estão contratando. Será que o Herman viu 3 jogos do Campaz antes de contratar? 3 jogos inteiros do Campaz? Ou será que ele só foi no YouTube ver os melhores momentos, skills e não sei o que, highlights, sabe? É amador, cara. Aquilo que eu sempre... Nossa, o sol veio que veio. Aquilo que eu sempre falava de contratação de boteco, sabe? Mais do que nunca parece deflagrado um processo desse naipe. Sabe? O cara tem uma ideia, o outro fala, pá, vamos ver no Wikipedia a idade dele, né? E aí, a idade é outra coisa, né? Como o Grêmio é raso e amador nas suas decisões, os diagnósticos e as constatações são amadoras. Porque daí todo mundo caiu na pilha de dizer que o problema do Grêmio era que só contratava velho em fim de carreira, velho caro, né? E o Grêmio acreditou, cara, isso nunca foi problema do Grêmio. O Grêmio já contratou muito velho que deu resultado. O Lucas Barrios é um cara totalmente desse perfil. Terceiro reserva do Palmeiras, velho, caro, né, etc. Ele veio e resolveu, cara. Resolveu por 1 ano, meio ano que seja, mas resolveu. Então o problema não é a idade, daí o Grêmio ficou nessa coisa da idade, foi buscar o Campaz, o Vicha Sante, os caras jovens, agora a gente só vai trazer jovens. Cara, não, óbvio, é bom que traga jovens também, tu pode revender, tu pode repassar, tu pode emprestar, tu pode, né, os jovens têm muitas virtudes, né, muitas qualidades, mas nem todo jovem é bom, tem tiozão que vai te resolver melhor, dependendo. Todo jogador ruim já foi da base, eu também sempre digo isso, né? Às vezes, vamos pegar a base, beleza. Só a base pode te dar um Ronaldinho, um Cebolinha, né? Só a base vai te dar isso. Tu nunca vai contratar um cara desses. Mas a base também te dá jogador ruim, porque todo mundo passou pela base, o bom e o ruim, né? Então, às vezes, tu pode estar pegando uma marreta da base. E aí? Então, às vezes é melhor tu ter o Thiago Santos, tu ter uns caras experientes, sabe? O Kahneman, do que talvez um guri horrível. Então, é muito raso, sabe? É muito amador. O Grêmio é amador. Cara, qualquer empresa grande do mundo que vai fazer investimento de 25 milhões de reais, cara, tem formulário, tem relatório, tem pesquisa de mercado, tem análise, tem um monte de cuidado. O Grêmio, eu te juro, eu tenho a impressão que o Herman, o Romildo, seja lá quem for, não viram 3 jogos inteiros do Campaz antes de enfiar a mão em 25 milhões de reais, cara. É isso, porque eles nitidamente, mais uma vez, né, como nos últimos anos vem acontecendo direto, mais uma vez eles parecem ter achado que contrataram uma coisa e contrataram outra. O Campaz, na pior das hipóteses, é podre e a gente comprou gato por lebre. Saberemos no futuro. E na melhor das hipóteses, ainda vai jogar muita bola, vai nos dar muita alegria e ou dinheiro, né? Vai se mostrar um cara realmente muito bom e como ele muito, né, promissor ele já é, mas muito, né, vai confirmar a promessa. Mas para hoje, segundo o Filipão, para hoje, setembro de 2021, não está pronto. Para hoje, é um jogador que não consegue ainda entender algumas mecânicas de jogo essenciais para o esquema funcionar. Então, de uma forma ou de outra,
a direção errou, né? Porque mesmo na melhor das hipóteses, é um cara para de repente brilhar em 2022, a partir do ano que vem, né? E o Grêmio está vivendo uma crise, um drama hoje, 2021. Então, beleza, contrata o Campaz, mas entenda que tu ainda precisa de um meia. Porque o Filipão deixou bem claro que para agora o Campaz não está rolando. É bizarro o nível de amadorismo da direção do Grêmio. O fracasso que essa gestão é no quesito futebol. É uma gestão que contratou o Cortez para a lateral esquerda, foi campeão da América e achou que, opa, então a gente é foda. A gente sabe que contratar qualquer coisa, economizando dinheiro e, né, de qualquer perfil, a gente consegue ser campeão. Eles não entenderam porque ganharam e não estão entendendo porque estão nesse buraco. Eles não entenderam que tinha uma base pronta na mão quando eles assumiram, né? Que tinha uma categoria de base, de uma safra histórica, que tinha jogadores cascudos também importantes compondo aquele elenco, e eles foram ano após ano deteriorando, destruindo o plantel do Grêmio até chegar no ponto que a gente está. Olha, oremos para que a gente se salve desse 2021 horroroso, e 2022 o papo vai ter que ser outro. A reformulação vai ter que ser gigantesca e muito bem pensada, muito inteligente e muito profunda. Porque, cara, é um dia após o outro a gente percebendo amadorismos no futebol do Grêmio. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.